Essa é a terceira aula da sequência da quinta semana, que se refere, então, às reações de eliminação de haletos de alquila. Reparem que agora o mecanismo mudou. Não é E2, nós vamos falar de um outro mecanismo possível, que é o mecanismo E1. Então, nessa aula, nós vamos principalmente pensar quais condições que favorecem esse mecanismo, que é o unimolecular. O que é o mecanismo unimolecular? O mecanismo unimolecular é aquele que, no estado de transição, que é o estado de maior energia no percurso da reação, no percurso energético da reação, né? Está envolvido apenas um dos reagentes e não os dois reagentes. Então, quando eu vario a concentração de haleto, por exemplo, se eu fosse fazer o estudo dessa reação aqui, cinética, eu variaria a concentração, dobra a concentração do haleto e verifica qual foi o efeito na velocidade da reação. Se dobrar também, significa que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de haleto. Aí você dobra a concentração da base. Se houver variação na velocidade da reação, é porque a velocidade está dependendo tanto da concentração de um reagente como de outro. Se não depender do segundo reagente, é uma reação que é unimolecular. Nesses exemplos que nós estamos mostrando aqui, outra maneira de ser independente da concentração do segundo reagente é uma reação de solvólise. Solvólise é reação com o próprio solvente. Se é uma reação com o próprio solvente, o solvente está em tal excesso de concentração em relação ao haleto, que é uma reação que a gente chama de pseudo-primeira ordem. Ou seja, não depende da concentração de etanol, porque o etanol está presente em grande excesso no meio reacional. Bom, isso falado, eu tenho aqui, reparem que aqui é um haleto terciário. O haleto terciário não favorece mecanismo bimolecular, porque a gente tem, aqui é o carbono, onde está ligado o haleto. Em torno desse carbono, eu tenho grupos substituintes grandes. Então, o efeito estérico, o efeito de impedimento por repulsão das nuvens eletrônicas, para qualquer espécie que tente se aproximar desse brometo ou desse carbono, o que vai acontecer? É difícil, porque os grupos são muito volumosos em torno do carbono. Esse bromo aqui fica como se fosse envolto pelas nuvens dos substituintes que estão ao redor desse carbono. Portanto, o mecanismo bimolecular é muito dificultado. Então, o que se percebe é que há outras possibilidades. Então, vamos ver. Se formou 25% desse alceno e 75% desse alceno, que é o alceno mais substituído. Reparem que aqui, quando eu falo mais substituído, é o seguinte: eu tenho aqui um carbono e outro carbono, são os dois carbonos da dupla ligação. Eu tenho nesse carbono aqui só hidrogênio e hidrogênio ao redor do carbono da dupla. E nesse aqui a gente tem metila e etila. Enquanto nesse aqui, caso, a gente tem metila, metila, hidrogênio, metila. Então, essa dupla aqui, esses carbonos de dupla, são mais substituídos do que esses carbonos de dupla. Quando a gente fala mais substituído, é mais substituído por grupos alquila diferentes do hidrogênio. Reparem que, então, o alceno mais substituído é o que se forma em maior quantidade, mas 25% a 75%, 3 para 1. Isso é um dado experimental. Bom, então, esse mecanismo E1, reparem, eu não coloquei uma base, foi o que eu falei para vocês. O próprio etanol é que está reagindo. Então, mesmo na ausência de uma base explícita, como nos outros casos que a gente tinha ânions
no meio, aqui não tem, mas ocorre a reação. Qual que é a possibilidade melhor para se propor um modelo submicroscópico para essa reação que ocorre? Então, isso aqui é um dado experimental, a reação ocorre, a eliminação ocorre. Você coloca o haleto terciário de T-butila na presença de etanol e aquece e você obtém alcenos, naquela proporção lá que a gente mostrou. Bom, então aqui nesse item 2 já é um modelo. A gente tem que imaginar que se não tem os processos ocorrendo concertadamente, como no mecanismo E2, então vai acontecer primeiro a quebra da ligação C-BR ou CH, com a formação de um cátion. No caso, como é o haleto que está na etapa determinante terciário que está na etapa determinante da ligação e da reação, desculpe, e agora é a ionização unimolecular do haleto de alquila. Então, aqui é um carbocátion. Como se forma o carbocátion? Se forma o carbocátion por essa ionização do haleto de alquila, que vai ser, então, o passo determinante da velocidade. Ou seja, o estado de transição de maior energia é o estado de transição envolvido nesse passo, e esse passo que vai levar ao carbocátion. E, no caso dos haletos terciários, a gente pode usar bases fracas, como o próprio etanol, né? Em baixas concentrações ou em altas concentrações, se for solvólise. Acho que isso resume as características. Então, isso aqui é um dado experimental, isso aqui é modelo e aqui é modelo também. Então, o passo 2 e o passo 3 que a gente estava discutindo são os modelos explicativos em nível submicroscópico para o dado experimental que a gente observou. Isso, em 4 também nós temos um dado experimental. Muito bem, como é que eu explico isso agora, considerando o gráfico que mostra como seria a variação da energia potencial ao longo do processo? Então, seria o seguinte: nós temos aqui os reagentes, ó, certo? Reparem que nesse estado de transição aqui, que é o mais energético, eu já sei que eu não posso ter o envolvimento das duas espécies que são as espécies reagentes. Então, aqui está envolvido só uma espécie. Por que esse é o estado de transição, que é o limitador da velocidade? Porque é a etapa de maior energia do processo. Sempre a etapa de maior energia do processo é a que limita a velocidade, porque todas as outras vão ser muito rápidas em relação a essa que envolve mais energia de ativação. A energia de ativação para esse processo seria essa energia aqui, né? Esse delta de energia aqui, que tem que ser fornecido, é a energia de ativação. Bom, então a energia de ativação para chegar no primeiro estado de transição, e aí se forma o quê? Um intermediário. Reparem que eu estou falando dois termos, intermediário e estado de transição. O intermediário é um mínimo de energia. Esse mínimo de energia significa que esta espécie, que é o cátion, esta espécie, ela realmente existe. Ou seja, tem um tempo de vida, eu posso determinar propriedades físicas desse intermediário, a gente pode fazer espectro de absorção do intermediário no ultravioleta e outros dados também são possíveis de serem obtidos. Eu pensei no espectro de absorção no ultravioleta porque isso é feito usando laser. E a determinação de processos desse tipo foi objeto de um prêmio Nobel razoavelmente recente em química, cerca de 6 anos ou talvez 10 anos atrás. Bom, muito bem. Reparem que a ionização, então, é só a quebra do haleto, formando o cátion e o ânion. A gente nunca tem variação de carga no processo, né? Se somar isso aqui dá carga zero, era neutro no começo, continua neutro o sistema num todo. E aqui está a base que não fez nada. Quer dizer, ela não entra na formação desse intermediário. E agora, finalmente, né? Então, olha aqui.
a velocidade para a reação de eliminação unimolecular depende só da concentração do haleto e não da concentração de base, como eu tinha falado para vocês. E, finalmente, um segundo estado de transição, agora com menor energia de ativação, então é facilmente no próprio meio, já essa energia de ativação já existe, e aí o que acontece? Decai até o nível dos produtos, onde eu obtive o quê? O alceno, porque agora esta base que estava aqui vai retirar o H de onde? Do cátion. Então, reparem que ó, a base está retirando H do cátion, passa por um estado de transição para chegar agora nos produtos, que é o próton abstraído, o alceno e o haleto que tinha se formado na primeira etapa, nesse estado de transição aqui, quando se quebrava a ligação CX. Acho que, com isso, se analisado bem esse gráfico, se vocês pensarem bem no que representa cada etapa desse gráfico associado com os comentários que estavam aqui, vocês vão ver que a partir de dois dados experimentais que estão apresentados em 1 e 4 e alguns princípios gerais, ou seja, que o estado de transição mais energética é a etapa determinante da reação, a gente consegue, afinal de contas, propor um modelo submicroscópico que explica os fatos que foram observados. Essa que é a ideia. Então, esse mecanismo não podia ser igual ao outro mecanismo, porque para esse tipo de substrato, que é o haleto terciário, não há envolvimento da concentração de base na etapa determinante da reação, da velocidade da reação. Aqui é o primeiro passo, então, agora escrevendo o mecanismo. Lembre que nos mecanismos em reações orgânicas, convencionalmente, sempre é o par de elétrons que se movimenta. Então, o par de elétrons se movimentou para o brometo, formando um cátion. Esse é um cátion terciário. Cátions terciários são estabilizados porque essa carga positiva pode ser dispersa por hiperconjugação. Quando a gente pode dispersar uma carga, isso estabiliza a espécie. Essa espécie, como é que ela é? Ela é planar com um orbital P vazio acima e abaixo desse plano da luz, aqui no caso. E o brometo que saiu, né? Então, esse é a primeira etapa ali naquele gráfico, ou seja, até aqui, certo? E agora a gente vai continuar. O que acontece? Abstração de H mais de onde? Daqui, a partir do cátion. E aí a gente tem duas possibilidades, né? Ou esta, ou esta. E aí vai se formar qual alceno? O alceno que foi mais estabilizado porque tem maior número de ramificações em torno da dupla. Olhando então esse processo agora um pouquinho mais de perto, a base aqui é água, tá certo? E o que está acontecendo? Eu já tenho o cátion, certo? Reparem que esse cátion está ligado a um grupo, que é esse, a um segundo grupo, que é esse, e a um terceiro grupo, que é esse. Esse H3 também só está escrito explicitamente para a gente poder abstrair o H com mais facilidade, né? Mostrando que ele está sendo abstraído. Então, o par de elétrons para cá, do orbital não ligante do oxigênio, vai formar essa espécie aqui, H3O+, certo? E esse par de elétrons vem para entre os carbonos, formando o alceno. E aqui está mostrando espacialmente, né? A gente já tinha visto isso antes, como é que se forma, que se processa essa reação. Então, base, aqui interagindo com, aqui está representando o orbital S, né? E, finalmente, aqui está mostrando que tem o quê? Que isso significa? Sobreposição. Tem sobreposição entre esses dois orbitais, sendo que, como isso aqui está representando uma ligação, né? E essa ligação compartilha par de elétrons com esse orbital P vazio. Reparem que aqui eu tenho o quê? A metila. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui está explicitando a ligação
de sigma, carbono, hidrogênio. Nessa ligação sigma, o que eu tenho? Um orbital sp3, que está representado aqui em rosa, e esse orbital S, que é o orbital do hidrogênio. É esse par de elétrons que vai ser compartilhado com o orbital p vazio perpendicular aqui ao plano do cátion. Reparem que eles são praticamente paralelos, os dois que estão desenhados em cor-de-rosa, e é isso que é o efeito de hiperconjugação que estabiliza o cátion. Eu posso desenhar para cada uma dessas ligações esse tipo de processo. Então, por hiperconjugação, há estabilização, tá? E aqui está mostrando que quando a base retira esse hidrogênio, o que vai acontecer? Agora vai acontecer a formação da ligação π dessa maneira. Então, tanto se eu estou pensando na hiperconjugação, como se eu estou pensando depois na formação da ligação π ela mesma, mais ou menos o raciocínio da geometria é o mesmo. Então, eliminação unimolecular é unimolecular onde, no estado de transição mais energético, você perde dois grupos, normalmente o aleto e H+, né? O nucleófilo atua como base, ou seja, está abstraindo H+, e fornece também produtos de substituição nucleofílica unimolecular. Ou seja, quando a gente mistura a base, o nucleófilo, o solvente e o aleto de alquila, as moléculas estão se chocando. E a todas as probabilidades ou possibilidades que possam ocorrer, ocorrem. Por isso, a gente vai obter uma mistura de produtos e não um produto só. Porque pode haver tanto substituição ao carbono, como abstração de hidrogênio de um grupo vizinho a esse carbono. Então, pode ter ou um ataque nucleofílico ou uma reação de eliminação onde o nucleófilo está agindo como base. É isso que esse resumo está querendo dizer. E aqui está exatamente fazendo essa síntese, ou seja, eu posso ter a reação do tipo substituição nucleofílica unimolecular competindo com E1. Num caso, então, se a substituição, o que vai estar acontecendo? O cloro está sendo trocado por OH, eu vou obter, então, os dois produtos. Por quê? Porque é 80% de etanol, 20% de água. Então, a gente obtém essa mistura em 83%. E, pelo mecanismo de eliminação, a gente obtém 17%, que significa que a substituição nucleofílica nessas condições, ela é favorecida em relação à eliminação. Aí, essas condições que estão aqui resumidas, vocês podem pensar em cada uma delas mais detidamente, mostram que condições favorecem E1, que condições favorecem E2. Então, reparem que quanto mais impedido é o aleto de alquila, mais eu estou favorecendo o mecanismo unimolecular, claro, porque fica mais difícil um estado de transição envolvendo duas espécies. Bases fracas, o solvente que favoreça a ionização, ou seja, solventes polares. Os solventes polares que solvatam depois o cátion formado, favorecendo a estabilidade do cátion. Portanto, isso vai também favorecer o mecanismo E1, que é a formação de quê? Do cátion, depende só a velocidade depende só da concentração do aleto. Desculpe, eu esqueci de traduzir aqui, aleto, certo? O produto que se forma é o produto mais ramificado, né, na dupla. A geometria é indefinida. E os produtos podem ser rearranjados, exatamente como eu tenho cátion, o cátion é planar, eu posso ter ataque na segunda etapa por um lado ou por outro do plano. Então, não há retenção de configuração, como havia, por exemplo, na reação SN2. E na E2, reparem que é necessário uma base forte, a gente já tinha comentado isso
Bases fortes são necessárias para favorecer o mecanismo bimolecular. A polaridade do solvente é irrelevante. Por que ela é irrelevante? É irrelevante porque não se formam cátions. Se não se formam cátions, não importa se o solvente iria ou não solvatar o cátion, porque não há cátion para ser solvatado. A velocidade vai depender da concentração do haleto e da base. Se forma o produto mais ramificado, de qualquer maneira, o alceno mais ramificado. E os grupos abandonadores são coplanares entre si, estão no mesmo plano, em posição anti. Não ocorrem rearranjos, porque para ocorrer rearranjo é necessário que haja cátions que se rearranjem. Aqui, vocês veem que pode haver competição, então, entre SN1, E1, é um conjunto de condições, ou E2. O que favorece E2 vai desfavorecer E1 e vice-versa. Quando eu estou favorecendo E1, eu também estou favorecendo a substituição nucleofílica. Então, aqui é uma síntese, onde eu procurei chamar a atenção de cada uma das condições de solvente e de estrutura do haleto e de tipo de base que conduz mais a um tipo de produto ou a outro. Então, quando se pergunta qual é o produto majoritário, a gente tem que analisar as condições. Então, essa tabelinha é um começo de tabela, mas você pode acrescentar mais coisas nessa tabela conforme estudarem. E, finalmente, o de sempre, né? Eu estou sempre tratando da desidrodeshalogenação. E aqui o haleto de alquila primário, então, em geral, para reagir com esse haleto de alquila, se usa o sistema que é T-butóxido de potássio em dimetilsulfóxido. Então, aqui é o solvente com essa base. Essa base, reparem que esse carbono é terciário, certo? Ou menos aqui, é uma base forte, certo? Vai dar em 86% esse produto. Então, reparem que é um haleto de alquila primário e se obtém basicamente um produto. Tem mistura, claro, os outros 14% são outras coisas. Aqui, reparem que o solvente é outro etanol, reparem que a gente precisa aquecer para fornecer energia de ativação para o processo. Aqui está a base, é uma base menos impedida, estão vendo? Aqui o oxigênio está ligado nesse carbono. Esse carbono aqui não é terciário, né? Portanto, ele é menos impedido estericamente. E aí a gente tem essa mistura de produtos. Reparem que o produto que é menos ramificado se formou em naquela proporção que a gente já tinha visto, né? Que é 3:1. Esqueci de cortar esse S. Então, predominam as ligações duplas mais substituídas. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Reparem que esse nome está escrito de dois jeitos, porque o nome vem do russo. Então, é transliterado do alfabeto russo para o nosso alfabeto que é latino, porque o alfabeto russo não é latino. De maneira que é transliterado pelo som. Então, dependendo de para que língua que você está transliterando, você usa um tipo de grafia ou de outro. É mais comum aqui no Brasil a gente usar essa escrita, mas essa escrita também é perfeitamente viável, porque, afinal de contas, o nome estava escrito em cirílico e não em alfabeto latino. Muito bem, isso posto, é a mesma regra e é o mesmo indivíduo transliterado de outra maneira, né? E aqui está dizendo que bases pouco volumosas é a formação do alceno mais substituído, né? Então, em um etóxido vai dar o alceno mais substituído. Então, reparem aqui que tem uma base, e essa base pode abstrair ou esse hidrogênio ou esse hidrogênio. É essa a discussão, enquanto sai o bromo, como brometo. Então, poderiam ser formados esses dois produtos, um mais substituído e o outro menos substituído. Então, o que o Zaitsev reparou foi exatamente esse comportamento. Ele fez
dezenas e dezenas desse tipo de reação para vários substratos diferentes, até que ele chegou numa generalização. Mas isso não é um modelo explicativo. Então, qual é o modelo explicativo? O modelo explicativo é que o caráter do estado de transição é de dupla ligação, e isso é o postulado de Hammond. Então, o que estabiliza o estado de transição estabiliza também o produto, que é o que está discutido aqui, tá certo? Então, repare que eu tenho dois estados de transição possíveis, um de menor energia, outro de maior energia. O de menor energia é onde eu tenho a abstração de hidrogênio que está conduzindo a um alceno mais substituído. E aqui há um menos. Como aqui eu tenho menor estabilização no estado de transição, forma-se principalmente o produto que vem do menor estado de transição, que vai conduzir então ao alceno mais substituído. E para se formar o alceno menos substituído, a gente pode usar bases que são impedidas estericamente. Então, aqui é uma base impedida estericamente. Reparem que o oxigênio está ligado num carbono terciário. E aí, nesse caso, a gente vai ter predominância do produto menos substituído devido ao efeito estérico que dificulta a retirada do outro hidrogênio, como está mostrado ali, né? E aqui, vocês já devem ter visto isso na fisicoquímica, era só uma recordada mesmo, né? Mostrando como é que a gente vê as estabilidades relativas dos alcenos. A gente vê as estabilidades relativas dos alcenos conduzindo todos os alcenos a um produto comum. Então, reduzindo todos eles a esse mesmo alcano. E vendo quanto de energia é liberado nessa redução. Então, quanto mais estabilizado for o composto, por exemplo, este aqui, menos energia será liberada até esse nível, que é o nível de comparação. Para nós é o nível zero. Claro que aqui tem energia potencial, mas é desta base que nós estamos comparando. Então, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, eu tenho energias diferentes liberadas. E o que vai acontecer? Quanto mais estabilizado, menor a quantidade, o conteúdo de energia para ser liberado. E isso aqui é só para mostrar que não está em escala, tá? Para a gente não imaginar que está em escala, porque não está. Bom, e aqui um resumo dessa ideia, esses números para fazer essa série. Primeiro, você tem os resultados experimentais, vê qual produto que se forma em maior proporção, e segundo, a gente pode medir. Com isso, essa aula um pouquinho longa, mas, enfim, tinha detalhes para serem falados. Com isso se encerra o resumo sobre reações de eliminação de haletos de alquila. Então, o que precisa fazer agora? Exatamente comparar a substituição nucleofílica com a eliminação, olhando bem as aulas da semana 4, agora as da semana 5, e refletindo, fazendo um resumo sobre as condições que conduzem a cada tipo de produto.